Bom dia a todas as pessoas que entraram, de estarem comigo aqui nesse domingo de Páscoa. Uma feliz Páscoa com muito carinho a todos vocês. E começar da nossa maneira tradicional, nosso papo de hoje, né? Que seria dizer o seguinte, com muito amor no coração: pessoas do bem, bora para a vida, fazer acontecer com amor e alegria. Mas olha só, eu sou um curioso, né? Eu sempre pergunto o porquê das coisas. E daí o seguinte, eu fiquei perguntando, cara, Páscoa, tudo bem, né? Renascimento de Jesus e tal, mas o que que o tal do coelho e o tal dos ovinhos de chocolate tem a ver com a Páscoa, né? Eu não sei se vocês também têm esse tipo de questionamento e pergunta. Eu não sei se eu sou um cara que eu fico questionando muitas coisas da vida. Mas olha que interessante, essa história. Eu adoro histórias, né? Se vocês perceberem o meu livro, tá lá na minha mesinha cabeceira, mas eu não sei se alguém fez essa. Aliás, eu vou fazer essa pergunta aqui. Dessas 24 pessoas que estão ao vivo aqui agora, alguém que tenha o meu livro Se Tocou sabe por que que eu escolhi aquela imagem assim, representando eu sentado ali num banco? Quero saber se alguém sabe o que representação tem isso. Eu vou esperar vocês escreverem e depois eu falo. Bom, mas voltando para a história da nossa querida Páscoa, do coelhinho e por diante, isso vem de uma mitologia germânica, muito antes do catolicismo ter virado uma religião, né? Exatamente, Declir. A capa do livro é uma analogia a Forrest Gump, um contador de histórias. E o meu querido amigo Ricardo Panelli, que adora falar sobre xamanismo, adora falar sobre a mitologia dos índios e tal, ele me chama de Forrest Gump e falou, cara, eu adoro ouvir suas histórias. E foi ele que me incentivou a escrever o livro, né? E daí ele que deu o título também. Ele falou assim, poxa, põe assim, tenho histórias para contar, que você é um contador de histórias. Mas vamos lá, voltando lá para a metodologia germânica, lá muito antes da Idade Média, muito antes do catolicismo ter virado religião. Então, lá na mitologia germânica, tem uma deusa chamada Ostara, né? E a Ostara era a deusa da fertilidade. Ela era adorada na chegada da primavera, porque com a primavera vinha a fertilidade, né? Então, muitas acreditam que vem uma relação diretamente do nome até de Ostara com a Páscoa no hemisfério norte, né? Então, assim, em inglês, Páscoa, Easter, né? E Oster em alemão. Então, Ostara, Oster, percebe? Coelhinho da Páscoa, inclusive coelho da Páscoa. Se você pegar o coelho da Páscoa em alemão, Osterhase. Osterhase, olha a deusa Ostara, Osterhase, Ostara. Então, reforça essa aproximação com a deusa Ostara, né? E segundo essa teoria, remonta a história em que a deusa Ostara, ela transforma um pássaro em coelho para poder divertir algumas crianças. Então, a Ostara, a deusa da fertilidade, lá na mitologia germânica, então aquele pássaro que foi transformado em coelho, ele não ficou nada feliz, né, gente? Chega a ser, pô, deusa, pelo amor de Deus, né? Eu vou com a maior liberdade por tudo, olho tudo de cima aí, com a maior tranquilidade por aí, e você pega e me transforma num coelho, né? Que sacanagem é essa? Por favor, me volta aí para a forma original. E daí o que a deusa faz? Pega, ele, como o coelho já tinha brincado ali com as crianças, e daí com forma de agradecimento, né, ela transforma de novo o coelho, volta a ser pássaro. E daí, com forma em agradecimento à deusa, o que o pássaro faz? Ele deixa alguns ovos coloridos para a deusa. E aí a deusa pega e dá aqueles ovos de presente para as crianças. E então a deusa da fertilidade dá o ovo, que o ovo nada mais é do que fertilidade também, né? O ovo está trazendo a vida.
Então ali Ostara foi popularizada com a origem de começar a dar presentes na primavera de ovos coloridos. Então se pintavam ovos coloridos, também colocavam alguns ovos para cozinhar dentro de tinta não, não vou falar que pô, tá me faltando o nome, gente. É, vou pegar como tinta, vocês entenderam, né? E davam aqueles ovos coloridos. E quando é que eram dados esses ovos coloridos? Na entrada da primavera, que era fertilidade. Então, coelho, fertilidade. Já ouviram falar que coelho reproduz, né? Aquelas histórias que a gente conta, que nem coelho. Então, vocês entenderam também. Agora que eu sei que na minha audiência tem muita criança, preciso tomar cuidado nessas analogias. Mas, então, Ostara, deusa da fertilidade, com o ovo que representava a fertilidade, com a primavera e o coelhinho. Entenderam? Muito bom. Isso era uma cultura lá do hemisfério norte, né? Alemanha e Estados Unidos principalmente. Então eram festas pagãs antigas. E essas festas pagãs antigas foram sendo, quando o catolicismo virou como obrigatório, tal, na Idade Média, começaram a pegar festas pagãs e associar o catolicismo, já que aquelas festas pagãs eram muito populares e muita gente seguia aquilo, e os caras espertinhos começou a associar aquilo dentro do catolicismo para ter uma representação e trazer o povo pagão para a religião, né? Como o Natal também foi feita a mesma coisa, mas vamos deixar essa história para lá que não vem ao caso. Já entendi, Luciano. O coelhinho já entendi, o ovo já entendi e o chocolate. O chocolate veio muito depois, né, gente? Porque ninguém conhecia o cacau. O cacau foi conhecido depois pelos astecas, já a nível de Américas e tal. Daí vem outra história. E aí, como sempre na culinária, quem encaixou, ao invés de ficar dando... Porque teve uma época que os aristocratas lá davam inclusive esse ovinho era dado como ouro, cravejado de pedras preciosas. Eram presentes muito, muito, muito representativo, né? Anilina, a Dulce está falando que a anilina é anilina, eu acredito em toda a experiência dela, né? Bom, eles pintavam os ovinhos de Páscoa. Então os pobres davam ovinhos de Páscoa, ovinhos de galinha colorido. Os ricos era ovo de ouro cravejado de brilhantes. E aí, onde associar isso? Como aquilo virou uma representação, os franceses, como sempre os franceses na nossa deliciosa culinária, lá na Idade Média, começou a associar quando foi descoberto o cacau e toda a maravilha do chocolate, começou então a fazer os ovinhos de chocolate. E como o chocolate é muito bom, isso é corante, corante foi legal também. Anilina é coisa chique, né? Então a gente tá lá, ovo de ouro com brilhante, ovinho simples pintado, corante, anilina, então por aí vai. Vocês também entenderam. Enfim, daí os franceses trouxeram o chocolate aos presentes dos ovinhos de Páscoa, isso foi pelo mundo afora e está aí feito, né? Em Portugal, por exemplo, o pessoal faz as amêndoas em forma de ovo, né? Tem toda aquela casca açucarada dentro da amêndoa como um presente muito, muito saboroso, muito fino para a época da Páscoa. Enfim, eu não sei se isso é cultura inútil ou não, mas eu adoro essas histórias. Espero que vocês tenham gostado também de saber dos ovinhos, né? O ovo que representa fertilidade e assim por diante. Muito bom. A verdade é que nós estamos na época da Páscoa, que tem essa origem hebraica, né? E Páscoa no hebreu significa passagem. E eu acho que muito legal isso, eu falei esses dias com vocês a respeito disso, né? Independente do seu credo, independente do que você acredita, nós temos que acreditar em quem? Acreditar no amor. Nós temos que acreditar em Deus sobre todas as coisas. E daí, como cada um representa Deus dentro do seu credo, da sua religião, tem que ter um respeito de todos, né? Saber que eu e você, nós somos um. Então,
independente do seu credo, hoje é um dia coberto de simbologia, coberto de simbologias. Então nós podemos usar essa energia, a energia da simbologia, a energia para quê? Para uma renovação da nossa vida. Por quê? Porque traz o significado da morte, traz o significado do renascimento. Então Jesus, nessa simbologia, morreu na sexta-feira e ele renasce hoje. Então o significado da morte, do renascimento, o significado também com os ovinhos de Páscoa, o coelhinho da fertilidade, o início da vida. E assim representado com o quê? Com os ovos de Páscoa que nós damos com carinho para as crianças. E quando você se conecta com as crianças, isso traz alegria. A alegria se conecta com o amor e assim por diante. Então, de que maneira nós podemos usar essa época a nosso favor, independente daquilo que você acredita, né? Nós podemos usar esse período para uma profunda interiorização, encarando o nosso lado escuro, encarando os nossos medos, os nossos desafios de vida. Então, nessa última sexta-feira, com a simbologia da morte, que pode ser a morte do seu velho eu, deixar morrer crenças limitantes, deixar morrer medos que te seguram de caminhar em direção aos seus sonhos. Como seria a sua vida sem esses cadeados emocionais internos? Como seria a sua vida sem essas crenças limitantes, sem pensamentos negativos que assombram a sua mente? Como seria a sua vida sem o seu descontrole emocional? Aquele descontrole emocional pelos perrengues aí do dia a dia. Como seria a sua vida se fosse ela mais leve, se você não quisesse ter o controle de tudo? Que tem pessoas que querem controlar tudo e a todos. E não dá. Isso traz frustração. Então, como seria a sua vida sem esse peso todo? Eu garanto que a vida seria muito mais prazerosa e você estaria muito, mas muito mais perto da sua essência, em harmonia com a maravilha de ser um ser humano na sua totalidade. Então aproveita essa época, toda a simbologia da Páscoa, toda essa simbologia da morte, da ressurreição, para eliminar o seu eu antigo. Então tudo começa na gente com uma intenção, tudo começa na gente com um pensar, tudo começa na gente com aquela decisão. A partir de hoje eu decido uma coisa. Então que a partir de hoje, com essa simbologia da Páscoa, esse dia de oração, esse dia de interiorização, hoje é um dia de alegria, de renascimento. Jesus volta nessa simbologia para os seus fiéis. Então, é a época da simbologia para você, dentro do seu credo, eliminar esse antigo eu realmente. Esse antigo eu não passa de um acúmulo de crenças. E deixa eu te falar uma coisa, essas crenças não são você, são ilusão. Você não precisa ser rabugento, intolerante, perfeccionista, encher o saco de tudo e de todos a toda hora. Não precisa. Você não precisa nem encher o saco da coisa mais linda, que é o reflexo no espelho, que é você em pureza em essência. Ah, Luciano, mas a vida é tão difícil. Você fala assim porque a sua vida é maravilhosa. Como é que eu começo? Eu não sei como fazer. É impressionante. Sempre a casa do vizinho, a grama é melhor, né? Quem tem meu livro, comprou meu livro já, sabe em detalhes que eu quase me suicidei. Eu não me suicidei por um detalhe da vida.
E naquela época eu era tão egoísta, tão egocentrado, tão fechado em mim mesmo, sabe? Que nem mal a minha missão de vida tinha começado ainda. Deus ainda não tinha me mostrado o que Ele queria de mim. E eu já estava lá, me achando todo poderoso, me dando o direito de tirar a própria vida. Que imbecil, né? Então, assim, Luciano, eu não sei como eu começo, Luciano, eu estou perdido. Eu digo para você o seguinte: dentro de você existe uma força existencial. Dentro de você existe um poder infinito. E eu tenho certeza que você sabe que ele está aí. Por quê? Porque você nasceu com ele. Esse é o momento de você se conectar com ele. Para um pouco da loucura da sua vida e tem um tempo para você. Tem um tempo para você. E já que a gente está no domingo de Páscoa, com toda essa simbologia da morte e do renascimento, faça um exercício de desapego. Desapego ao quê, Luciano? Desapego ao que não te serve mais. Desapego ao que você quer se livrar. O seu negativismo para uns, o seu pessimismo para outros, o seu controle para outros, o seu perfeccionismo para outros, a sua chatice, sabe, o seu lado rabugento de estar sempre gritando, falando, pegando no pé. A vida é feita de decisões. Então aproveite esse dia de simbologia, 7h27 da manhã agora, ainda bem cedo, mas independente, essa live vai ficar gravada aqui. Aliás, se você achar que essa live foi relevante para você, começa a apertar esse aviãozinho aí e começa a chamar as pessoas para assistirem a live depois. Então, pega aí, vamos fazer esse exercício de desapego. Você vai pegar uma folha de papel, né, um caderno qualquer aí, arranca a folha de papel e começa a escrever tudo que não te serve mais. É importante passar para o papel. Escreve aquilo que você escolhe nesse momento de renascimento de Cristo, de renovação, tudo que você escolhe hoje, agora, depois dessa live, deixar para trás. Escreve lá inseguranças, escreve medos, passa para o papel tudo que você quer que saia de você, que saia da sua vida, a intenção de deixar ir. Escreve. Quando você tiver acabado de colocar tudo no papel, mas tudo no papel, se você tiver um quintal na sua casa, sabe? Em apartamento não vai me fazer isso, pelo amor de Deus. Se tiver um quintal na sua casa, se você tiver um local seguro, tipo uma churrasqueira em casa, qualquer coisa que seja seguro, vai lá, pega essa folha que você escreveu tudo e põe fogo nela, com a intenção que aquela fumaça, aquela cinza, a hora que a fumaça começar a subir, que tudo aquilo está saindo de você e deixa ir embora. Se você estiver num local onde não tem a mínima condição de segurança de queimar esse papel, pega essa folha e pica ela, mas muito bem picadinha, mas muito picadinha, sabe? E pega uma água corrente, vai lá no seu vaso sanitário e a hora que aquilo descer, que você tenha aquela intenção que tudo aquilo está indo embora de você. Está indo embora de você. Não tem nem... Ai, Luciano, não tem nem condição de jogar isso na privada, porque pode entupir a privada, e nem de colocar fogo, porque eu posso pôr fogo na casa. Pega o papel, pica o papel e coloca dentro do saco do lixo. E daí você pega esse saco do lixo e tira ele da sua casa, sabe? Vai lá, se mora em apartamento, coloca lá na lixeira. Se você por acaso, ou então coloca o saquinho de lixo bonitinho lá no porta-lixo, perto do seu poste, mas se livra disso com aquela intenção de que aquilo está indo embora de você. Isso é um ritual, isso é uma simbologia, isso é uma coisa que você escolhe tirar de você.
Então a Páscoa, ela traz o significado de começo da vida, né? Esse renascimento, uma vida nova, o contato com a essência divina que existe dentro de nós. Porque essa essência divina está aí. Então imagine onde e com quem você pode dar mais amor. Onde e com quem você pode ter mais respeito, mais compreensão. Onde você pode agradecer mais a vida, a saúde. Com quem você pode ser mais amigo, ser um pai melhor, ser um filho mais respeitoso, um filho mais atencioso com as pessoas que te deram a vida, que te trouxeram o mundo. Eu garanto que o seu mundo vai se tornar muito melhor, muito mais tranquilo. Então, é um momento dessa renovação, de você se comprometer. Com quem? Com você. Com você. Você deixar fluir esse sentimento de alegria, deixar fluir esse sentimento de que você pode, que você merece e que tudo nessa vida começa em você. Então é isso. Essa é a simbologia. Você não precisa ser católico, você não precisa ser cristão, seja de religião que você queira, mas esse sentimento que eu estou falando, ele é nato a todos nós. E daí, depois que você se livrou de tudo isso que você escreveu, vamos para a segunda parte do exercício. Vai lá, pega outra folha de papel e agora você começa a escrever a sua nova vida. Você começa a passar para o papel o seu comprometimento com você e com todas as pessoas que cruzarem o seu caminho, que convivam com você. Então, absorve ao escrever o entusiasmo no momento que você estiver ali escrevendo. Comece, quando você estiver escrevendo, visualizando as coisas que você está escrevendo. Sinta tudo isso acontecendo. Manifeste a sua verdade, que ela será manifestada no seu dia a dia. Manifesta a pessoa que você está se tornando a partir daquele momento que você está escrevendo. Então, seja a primeira parte do exercício, você já se livrou de tudo e de todo o peso que você carrega. Você escolheu, nesse momento, de deixar aquilo embora. Morte e ressurreição de Jesus, que significa morte e ressurreição, sabe? Do amor, da alegria, de uma nova fase. Então é isso, gente. Esse é o nosso bate-papo da manhã. Que nessa Páscoa, cheio de simbologia, você se liberte do que não serve mais e que você arrume o seu espaço interior. A mudança sempre vem de dentro para fora e a mudança sempre vem de você, porque quando você muda, o universo inteiro ao seu redor muda também. Para de querer que os outros mudem, para de querer criticar os outros quando você não muda, quando você não faz o que tem que ser feito. Então aproveita esse momento energético, esse momento onde as pessoas estão juntas num propósito, numa energia de amor, de família, de compreensão. Onde as crianças estão sorrindo e alegres pelo seu ovinho de chocolate, não importa nem o tamanho, nem o valor. Então aproveite esse momento de energia do mundo cristão, para expor a sua melhor versão. Seja a sua melhor versão. E eu desejo aqui, do fundo do coração, uma feliz Páscoa para você e para a família. Uma feliz Páscoa. Pessoas do bem, bora para a vida fazer acontecer com que
com muito amor e com muita alegria. Joana, feliz Páscoa. Arlete, feliz Páscoa também. Surreal do Edeclir, beijo no coração de todos. Até amanhã, 7h07 da manhã, se Deus assim nos permitir. Bora lá, bora para a vida.